Olá, gostaria de cumprimentá-lo aí que assiste esse nosso vídeo, né? Nosso canal aqui no YouTube, tá? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o tombamento, né? Uma importante medida de proteção do acervo cultural da nossa sociedade, instrumento aí do direito administrativo e uma das modalidades de intervenção do Estado no direito de propriedade, tá? Nós temos o nosso direito à propriedade preservado pela Constituição, mas excepcionalmente, né, mediante causas de interesse público, a administração pública pode restringir o nosso direito à nossa própria propriedade ou até mesmo se apropriar dos nossos bens, transformando esses bens em bens públicos, né? O tombamento é uma das modalidades, né, previsto no Decreto-Lei 25 de 1937, né, e que há uma disposição, né, legislativa, né, portanto, um mecanismo de direito administrativo disponível para a União, Estados, municípios e para o Distrito Federal, né? A ideia do tombamento é estabelecer restrições, né, ao direito de construção, ao direito de reforma, ao direito de edificação, para determinados proprietários que sejam proprietários de bens que tenham uma importância cultural para a coletividade, né? Não é todo bem de importância para a coletividade que ele é um bem público por excelência, né? Alguns bens que têm uma importância cultural inquestionável são bens que, na verdade, são de propriedade privada, né? E não teria muito sentido se o Estado, olhando para aquele bem, olhando para a importância histórica daquele bem, olhando para a simbologia que aquele bem representa para a nossa tradição, para os nossos costumes, para a nossa sociedade, né, que o legislador nada fizesse e deixasse com que aquele proprietário pudesse jogar fora, né, ali uma importante página da história. Não funciona assim, né? A administração pública ela pode estabelecer e instituir um tombamento sobre uma propriedade privada de forma, com finalidade, a preservar, né, o aspecto cultural daquela propriedade. Então, se uma fazenda, né, uma casa, um imóvel, aconteceu um evento importante, né, para a nossa história, né, foi palco de algum acontecimento significativo, né, para o nosso povo, né, esse bem ele pode ser tombado pela administração, ou seja, ele pode ser declarado, né, como um bem importante ao patrimônio público da coletividade, né? E, consequentemente, se esse bem integra o patrimônio cultural público, né, da coletividade, o proprietário terá uma série de deveres e restrições com relação a essa propriedade, né? Os bens tombados, né, eles não podem ser livremente alterados, né, suas características originais, justamente as características aí que preservam, né, a nossa história, né? É claro que existe um devido processo legal, né? A administração pública deve fazer um estudo técnico, né, com historiadores, geógrafos, pesquisadores da área, né, para saber se aquela propriedade realmente merece o tombamento ou não, né? Se o tombamento realmente é a melhor medida para proteger um pouco a história daquela sociedade. Agora, claro, se ficar configurado que ali existe uma questão de interesse público na preservação histórica daquela propriedade, ela poderá ser tombada pela administração pública, tá? E a administração pública vai lá e vai realizar o tombamento acerca daquela propriedade. Lembrando que é uma forma de intervenção no direito de propriedade, né? Então, é uma forma em que há uma deliberação, né, unilateral do poder público, né, em último momento, acerca deste tombamento, tá? Então, nós temos aí diversos bens importantes históricos no Brasil, né, que são tombados e devem ser, né, em razão da preservação da nossa história cultural. Lembrando que essa modalidade, tombamento, tá, ela não dá ensejo ao direito de indenização em prol do proprietário, tá? Então, se você tem uma propriedade, né, que sofreu o processo de tombamento, né, e por mais que esse processo possa ser gravoso em alguns momentos, isso não lhe dá o direito subjetivo à indenização. Então, o nosso ordenamento jurídico, pelo menos, não reconhece esse direito de indenização ao proprietário no caso de propriedades tombadas, tá? Bom, esse era o nosso tema de hoje aqui, o tombamento, né? Espero que tenha sido proveitoso, né, o conteúdo desse vídeo, né, dessa aula, né?
e estou aí à disposição de vocês para que a gente possa dialogar sobre os temas do direito administrativo e do direito em geral. Um forte abraço.